E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje nós vamos resolver a prova do concurso para professor do estado do Ceará, da disciplina de Educação Física, concurso que foi realizado em 2018 pela banca UES. Você talvez já tenha assistido aí no meu canal umas aulas do curso que eu gravei justamente para esse concurso, gravei em 2018. Várias pessoas estudaram, se prepararam para esse concurso e depois que passou o concurso eu postei as aulas no YouTube e muita gente está assistindo aí até hoje, talvez você já tenha assistido. Só que eu ainda não tinha parado para resolver a prova que foi aplicada nesse concurso. Então a gente vai resolver hoje, logo após a vinheta. Beleza? Bom, primeiramente eu vou mostrar aqui as minhas impressões sobre essa prova. Você que está assistindo aí esse curso, talvez você seja professor também. Então você sabe que a gente, como professor, a gente não sabe de tudo, né? A gente pega ali um conteúdo, estuda, se prepara e dá aula. Então a gente não sabe de tudo. Mas também não estou dizendo aqui que eu não sei de nada, né? Tanto que no concurso que eu concorri, que foi em 2013... eu passei em segundo lugar do estado, né? Foi, não sei quantos mil inscritos só para educação física. Não estou lembrando agora, acho que foram 3.800 inscritos só para a disciplina de educação física. Eu passei em segundo lugar. Então eu acertei muita coisa, né? Mas errei também várias questões. Assim como essa prova aqui que eu resolvi, também teve questões que eu errei. Mas eu vou passar para você aqui um pouquinho do meu raciocínio, como é que eu penso aqui quando eu estou resolvendo a prova, como é que eu raciocino mesmo para poder resolver as questões. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo uma questão, eu leio ela, eu não tenho certeza de qual é a alternativa correta. Porém, utilizando os meus conhecimentos prévios, os conhecimentos que eu tenho na minha cabeça, eu vou ali analisando as alternativas, procurando erros e tentando ali deduzir qual é a alternativa correta. É assim que você deve fazer, você nunca vai saber 100% todas as questões da prova, saber resolver assim, lendo a questão e sabendo essa é a resposta correta. Não, tem algumas que você sabe qual é a resposta correta, tem algumas que você vai ficar na dúvida, mas você vai usar seus conhecimentos e vai procurar ali, tentar acertar qual é a correta, mesmo sem ter 100% de certeza. E aí tem outros que você não vai saber nada de jeito nenhum e vai errar. Então vamos lá, vamos resolver aqui essa prova, beleza? Para você entender aí mais ou menos como é que funciona a minha cabeça. Bom, vamos para a primeira questão aqui, da parte específica, né? Na parte geral não vou comentar nada. Vamos lá para a parte específica. Que como eu falei também no último vídeo, se você não assistiu, eu gravei um vídeo aqui há poucos dias, vou colocar aqui no card, explicando como funciona o concurso para a SEDUC do Ceará. Se você está pensando em concorrer novamente aí ao concurso da SEDUC Ceará, que eu acredito que o concurso deve sair do final do ano que vem para no máximo, começo de 2024, estourando. Então, se você pensa em concorrer nesse concurso, você tem que começar já a se preparar. E nesse vídeo aí eu explico como é o concurso e eu falo que não vale muito a pena você perder muito tempo estudando a parte geral, porque o que vai fazer você passar é a parte específica. Então, foque na parte específica. Então vamos lá para a parte específica aqui da primeira questão de educação física. Está aqui conhecimentos específicos. Primeira questão. No que tange ao processo histórico da educação física, assinala a afirmativa verdadeira. Bom, essa questão aqui me matou. Mas não me matou só porque eu não sei. Me matou de raiva. Porque é inadmissível um professor de educação física elaborar uma questão dessa. Não tem cabimento. Cara, você que elaborou essa questão, repense seu modo de pensar, seu modo de trabalhar, seu modo da aula. Isso não é questão para estar num concurso, não é. Uma questão que cobra um ano, que cobra o ano que aconteceu as coisas. Cara, que tipo de educação é essa, velho? É uma educação do século XV? Só falta você ensinar, ó, B com A, Bá, B com E, B. Pelo amor de Deus, velho. Que educação tradicional é essa? Entenda. Eu disse no meu curso, lá no meu curso eu disse, gente, não decorem datas. Não precisa decorar data. Porque o examinador não vai cobrar data. Eu já vi várias questões de educação física que até cobravam datas, porém, o aluno conseguia responder a questão sem saber a data. Porque ele coloca ali uma data
que você não sabe, porque você não é obrigado a saber, mas pelo contexto você consegue resolver a questão. Essa questão aqui não, essa aqui você tem que saber a data. Isso é muito errado. Olha, por exemplo, eu estou demorando aqui um pouquinho mais para você entender. Tenha calma que vai dar certo. Vamos supor que você é professor de educação física e está ministrando ali o conteúdo de voleibol. Aí chega o dia da prova. O que é que você vai colocar na prova de voleibol? Prova escrita, prova de marcar. A escola exige que você faça uma prova de marcar. Aí o que é que você vai colocar nessa prova de voleibol? Eu coloco, qual é o jogador que não pode atacar na frente da linha dos 3? O que o líbero pode fazer, o que o líbero não pode fazer? Quais são os jogadores de ataque, quais são os jogadores de defesa? Qual é o jogador que tem uma camisa com cor diferente? Conteúdos que vão realmente mostrar que o aluno está entendendo de voleibol. O que eu não vou colocar numa prova? Eu não vou colocar, gente, qual é a altura da rede? Gente, qual é o tamanho da quadra? Qual é a largura da linha da quadra? Tem muito professor que faz isso. Se você faz isso, pelo amor de Deus, pare. Isso não é coisa para você cobrar. Está cobrando decoreba. Você tem que cobrar o conhecimento, saber se a pessoa tem o conhecimento. Isso vale nas provas mais atuais, como Enem, como ENAD, etc., SPAERS. Essas provas, que é um modelo atual de educação, ela quer saber se o aluno tem o conhecimento e ele sabe aplicar aquele conhecimento na vida prática. Então eu não vou perguntar em que ano o voleibol foi criado. Não, de jeito nenhum. É muito melhor perguntar por quê. Por que o voleibol foi criado? E aí vai dizer, não, porque tinha pessoas que não tinham um condicionamento físico bom, que não conseguiam jogar basquete porque o condicionamento físico não deixava, então foi criado um esporte mais leve, e aí surgiu o voleibol. Tá entendendo? Aí a pessoa tem o conhecimento, mas em que ano foi criado? Jamais. Então essa primeira questão é uma questão que eu erraria, mas eu erraria com todo o gosto do mundo. Eu erro com gosto uma questão dessa, porque eu não sou obrigado a saber disso. E eu digo a você, não se preocupe, não decore data. Foi uma questão só que essa banca foi muito infeliz de colocar aqui. Eu já resolvi várias provas, já resolvi várias questões. Eu nunca tinha visto uma preservada dessa. Nunca. E espero que eu nunca mais veja de novo. Mas eu erraria e erraria com todo gosto. Olha essa questão aqui, vamos lá. Letra A. Em 1969, por meio do decreto 69450, a educação física é vista como uma atividade que, por seus meios, processos, desenvolve, aprimora força física, morais, cívicas, psíquicas, sociais e educando. Tudo nessa alternativa está correto. Só não o ano, 1969. Porque o ano seria 1971. Ou seja, 2 anos de diferença. Tá vendo? Não era melhor eu cobrar do examinando que ele soubesse? Por exemplo, eu estou fazendo um concurso para selecionar professor de educação física. Não era melhor eu cobrar de você que você soubesse que existiu esse decreto, que esse decreto declarou a educação física como uma atividade que, por seus meios, processos e técnicas, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando. Você saber disso, sim, aí você está estudando a história da educação física, você está estudando a sua história, a história da sua profissão. Mas você saber que foi em 1971, pra quê? Pelo amor de Deus. Enfim, eu fiquei revoltado nessa questão. Mas vamos lá. Mesma coisa, ó. Letra B tá toda certa, só o ano que tá errado. Letra C tá toda certa, só o ano que tá errado. E a letra D tá com um ano correto. 1929 aconteceu essa conferência aí. Enfim, o S, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Que tipo de profissional de educação física vocês estão formando? Bom, vamos lá. Tava tão revoltado com essa questão que eu nem lembrei de falar pra você. Você que está estudando para concurso, não assista esse vídeo sem pausar. Não assista ele do começo ao fim sem pausar, que você não ganha nada com isso. Antes de eu resolver a questão, antes de eu explicar a questão, pause o vídeo, resolva sozinho. Nem que você não saiba a questão. Pause o vídeo, resolve, escolhe uma alternativa. Como se você estivesse no dia lá, fazendo a prova.
Depois que você escolher a alternativa, você solta o play e olha a minha explicação. Vamos para a próxima questão. Bom, foi só essa questão mesmo que me revoltou. As outras estão todas ok. Então vamos lá. Questão 32. A educação física na escola, no entendimento de suas tendências, passou por diversos contextos históricos. Especificamente a tendência que imperou na época da ditadura militar no Brasil. Possuía como características o... Bom, essa questão, quem comprou o meu curso na época, com certeza acertou essa questão. Quem não comprou pode ter errado. Mas eu expliquei muito bem no meu curso. Eu expliquei muito bem que as pessoas muitas vezes confundem que o período militar do Brasil, ou seja, a ditadura militar do Brasil, a educação física seria militarista. Mas não, muito pelo contrário. No período militar, a educação física não foi militarista. A educação física foi militarista bem antes. No período militar, a educação física era chamada competitivista. Ou seja, letra A, esportivismo, que se preocupa com a valorização do gesto, do rendimento técnico, dando ênfase à competição. Eu explico isso muito bem no meu curso. E eu vou gravar um novo curso, que aquele primeiro foi bem antigo. As pessoas gostaram muito daquele curso, eu postei no YouTube, as pessoas elogiam muito, agradecem muito por eu ter postado. E é porque foi um curso que eu gravei muito às pressas, foi o primeiro curso que eu gravei, e mesmo assim ele ficou muito bom. Mas eu vou gravar um próximo que vai ser muito melhor ainda. Então se prepara aí, já vai se preparando para você comprar meu curso, beleza? E aí, como eu expliquei lá, na época do regime militar do Brasil, eles começaram a focar no esporte como uma forma de promoção do próprio regime, do regime militar. Então eles usaram o esporte para fortalecer o regime. Então a educação física nessa época foi a esportivista. Preocupava com a valorização do gesto técnico, rendimento técnico, ênfase à competição. Beleza? Foi aí que a educação física começou a trabalhar esporte mesmo, esporte e treinamento esportivo. Antes era ginástica, exercícios. A partir desse período aí começou a ser um período mais esportivista. Beleza? Questão 33. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, eu gravei também quando eu gravei meu curso, eu fiz uma aula sobre PCN. Gravei, os alunos assistiram. Quando eu fui postar no YouTube, essa aula sumiu, não sei porquê, não sei que fim levou essa aula, mas eu tinha uma aula sobre PCN. Então os PCN, para Educação Física e Ensino Médio, não apontam como competência e habilidade. Beleza. Questão muito simples. Mesmo que você não soubesse, não tivesse estudado, é simples, é só você ler aqui com calma, analisar. Ó, vamos lá, letra A. Primeira coisa que eu digo para você. A UES é boazinha. Ela coloca aqui a palavra não bem grande. Para quê? Para você não se confundir. Porque muitas vezes, quando um concurso pede a alternativa incorreta, a sua mente está tão cansada que você esquece. Quando você está lendo ali letra A, letra B, letra C, chegou ali na C, você já esqueceu que a alternativa pediu a incorreta. E aí você marca uma correta, se confunde. Então sempre que a alternativa pedir a incorreta, eu sempre passo um traço ali, ó, incorreta. Então não, que é para eu lembrar que é a incorreta, porque senão você acaba esquecendo. Então a incorreta aqui, competência e habilidade. Letra A. Desenvolver as noções conceituais de esforço, ok. Intensidade e frequência, ok. Aplicando-as em suas práticas corporais. Bom, eu estou lendo aqui, eu não sei se isso está no PCN, mas eu encontrei algum erro aqui? Não. Tudo bem, aí está tudo ok. Então vamos continuar lendo, né? Letra B. Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal do movimento. Ó, ok, eu não sei se está no PCN, mas para mim está ok. Então vamos continuar. Adotando uma postura autônoma na seleção de atividades e procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde. Também para mim, ó, tá tudo ok. Letra C. Compreender o funcionamento do organismo humano, reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando a estética como meta para suas atividades físicas. Ó, é lógico que tá errado, tá vendo? Ó? Você nem estudou PCN, mas nem precisava. De boa aqui, muito tranquilo uma questão dessa. Então, a incorreta, letra C. Valorizar a estética como meta, jamais, né?
Letra D. Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas. Corretíssimo. Então a incorreta aqui é a letra C. Próxima questão. 34. Questão um pouquinho complexa, mas que você também consegue aí. Você tendo um pouquinho ali na sua cabeça do que foi a crítica superadora, do que foi a crítica emancipatória. Você tem que ler, né? Você tem que ler antes, tem que ter estudado antes. No meu curso eu ensinei. Eu falei um pouquinho sobre a diferença dessas duas. E dá para resolver. Vamos lá. As abordagens críticas, superadora e emancipatória, né? São as duas. Da educação física surgem como uma resposta à crise epistemológica da educação física em meados dos anos 80. Acerca da característica dessas abordagens, assinala a opção que apresenta a correta relação. Questão um pouquinho embolada, mas vamos lá. Letra A. Ela está comparando as duas, porque inclusive eu falei lá no meu curso. São duas abordagens muito parecidas. Então você tem que dar uma pesquisada nelas, dar uma olhada e tentar encontrar as diferenças entre elas. Eu falei isso lá no meu curso e foi cobrado isso na UES. Ó, letra A. Crítico superadora. Valoriza o resgate histórico e a expressividade corporal. Ok. Crítico superadora é isso. Emancipatória. Defende o exercício do movimento consciente, livrando-se de modelos opressores. É exatamente isso. Então, letra A é correta. Mas, vamos supor que você não sabia, né? Não tinha tanta certeza. Continua lendo as outras. Então, letra A. Ok, vamos para B. Crítico superadora. Marxismo moderno e pós-moderno. Emancipatória. Marxismo clássico tradicional. Não. A crítica superadora é que é o marxismo clássico tradicional. Eu expliquei isso no meu curso. Então, a letra B está incorreta. Que, inclusive, a crítica emancipatória ela surgiu um pouquinho depois da superadora. Então, por aí você já deduz, né? Não, a emancipatória é que seria o pós-moderno, moderno. Superadora seria o clássico. Então, letra C. Crítico superadora. Escola de Frankfurt e a teoria sociológica da razão comunicativa. Crítico emancipatória. Pedagogia histórico-crítica do materialismo histórico dialético. Isso aí é a superadora. Materialismo histórico dialético. É crítico superadora. Beleza? D. Crítico superadora. Utiliza o esporte como principal instrumento da transformação didática e pedagogia. E pedagógica. Crítico emancipatória recorre à cultura corporal do movimento. É justamente o oposto, né? Tá trocada essa alternativa aí. Então, letra A. Beleza, questão ótima, show. Você viu que até agora essas questões elas são muito boas. Elas pegam ali o conhecimento da gente, elas embaralham ali para saber se você realmente, se você não decorou o conteúdo, se você sabe aplicar o conteúdo. Só a primeira questão ali que não tá assim. A primeira questão tá muito destoante do resto da prova. Beleza? Então é uma questão ali para você exetar. Tchau, tchau, vai. Eu erro essa aqui, não tem nada não, eu acerto as outras. Vamos lá, 35. Os fatores psicomotores devem ser de conhecimento dos professores que atuam com abordagem psicomotora. Além dos fatores, existem subfatores psicomotores, dentre os quais denominados sincinesia, que é o movimento. Bom, esse aqui, fatores psicomotores, eu não tinha visto sendo cobrada. Quando eu fui gravar o curso, eu resolvi várias questões, pesquisei muito, eu não tinha visto nenhuma questão falando sobre esses fatores psicomotores. A UES vem e cobra. E aí eu vim pesquisar um pouquinho, mas primeiro eu resolvi, né? Porque primeiro eu resolvo a prova sem pesquisar para ver o que eu acerto, o que eu erro. Depois eu olho o que eu errei e vou dar uma pesquisada para ver o que eu posso melhorar, né? Então, 35. Aí eu fui dar uma pesquisada depois que eu resolvi essa alternativa. Depois que eu resolvi essa questão, fui dar uma pesquisada e percebi lá, achei trabalhos de monografia da UES sobre esse assunto. Aí você vê, olha aí, ó. Por isso que é importante você conhecer a banca, você dar uma pesquisada. A pessoa que estudou na UES, ela provavelmente estudou isso aí. Porque eram trabalhos de monografia, de dissertação dos professores de lá. Então os alunos lá provavelmente já estavam acostumados com esse conteúdo aí, né? A gente não, a gente nunca viu cobrando em outros concursos, mas os caras de lá vão e botam. Por quê? Porque é a linha de pesquisa deles. Aí eu fui dar uma pesquisada aí sobre esses fatores e subfatores psicomotores. No próximo curso, que eu vou gravar, já vou colocar esse assunto. Fatores e subfatores psicomotores. Beleza, então vamos lá.
Os fatores psicomotores devem ser de conhecimento dos professores que atuam com a abordagem psicomotora. Além dos fatores, existem os subfatores psicomotores, dentre os quais existe um denominado sincinesia, que é um movimento, letra A, descontrolado em ações de sinergia, desnecessária ação principal, de apoio à coordenação motora global, necessário em ações locomotoras. Bom, essa aqui, como foi que eu resolvi essa questão? Eu usei uma técnica aqui que parece besta, mas não é. Você acerta várias questões. Eu quase acertei, olha aqui. Quando você não sabe de nada, né? Porque eu não sabia. Essa questão aqui, eu vi ela, eu não sabia. Nunca vi esse nome sincinesia. Fui pesquisar depois. Vou já explicar para você o que é. Mas como eu resolvi? Olhei as alternativas. É um movimento descontrolado, desnecessário, de apoio ou necessário. Veja que ele colocou duas opções aí opostas, ó, desnecessário e necessário. Então, para mim, já acendeu uma luz. É uma dessas duas. E pronto, é uma dessas duas. Já diminui minha chance, aliás, já aumenta a minha chance. Se antes a minha chance de acertar era de 25%, agora a minha chance é de 50%. Então, vou escolher uma dessas duas. Escolhi letra D, necessário em ações locomotoras. Mas o gabarito era a letra B, desnecessário à ação principal. Mas ó, já foi mais perto, né, de acertar. Bom, o que é sincinesia? Sincinesia é um subfator psicomotor que vai estar no meu próximo curso. Sincinesia é um movimento involuntário que acontece quando você vai fazer outro movimento. Geralmente, por exemplo, ó, um exemplo claro, quando você está jogando aqui videogame, aí você vai fazer um movimento aqui no videogame e a boca acompanha. Por exemplo, esse movimento da boca tem alguma coisa a ver com o movimento do dedo? Não, né? A língua, às vezes, muitas vezes. Então, é um movimento involuntário que você faz juntamente com um movimento voluntário. Deu o exemplo do videogame, mas pode ter vários outros. Pode ser, por exemplo, uma careta que você faz na hora de chutar a bola. Ou então, às vezes, um movimento que você vai fazer com o braço direito e involuntariamente o braço esquerdo quer acompanhar, por exemplo. Isso é sincinesia. Esse é um dos subfatores psicomotores, beleza? Tem lá vários fatores e vários subfatores que eu vou botar no próximo curso. Beleza? Então vamos lá. 36. Olha, a questão 36 cobrou o mesmo assunto, que é o assunto dos fatores psicomotores. Porém, essa aqui, mesmo sem eu nunca ter estudado, eu consegui acertar ela. Só por dedução lógica. Só por pensar, raciocinar, usar meus conhecimentos prévios sobre outros assuntos e ir raciocinando ali e chegar à alternativa correta. Vamos lá, ó. Relacione corretamente os subfatores dados a seguir aos seus respectivos fatores. Psicomotores numerados da coluna 2, de acordo com a coluna 1. Os fatores psicomotores são 7, se não me engano, tem 7 fatores. E dentro de cada um desses fatores tem vários subfatores. Então aí a coluna 1 mostra os fatores e a coluna 2 os subfatores. E aí é pra gente ligar. Bom, noção de corpo, estrutura espaço-temporal, tonicidade, coordenação global. Vamos lá. Organização, que é o primeiro subfator. Você colocaria qual? Lendo aí as opções, eu colocaria ou 2, estrutura espaço-temporal, ou 4, coordenação global. Para mim tem mais a ver com organização. E é justamente, olhando para as alternativas, ó, letra A, B, C, D, é justamente o que ele colocou. Ó, 2, 4, 2, 4. Esse é um motivo que faz com que as alternativas, geralmente desse estilo, eles repitam muito a alternativa correta. Que é justamente para quando você ficar na dúvida, igual eu fiquei aí, você olhar para a alternativa e você não matar a questão. Porque se ele não repetir a correta várias vezes, desses quatro subfatores, se eu souber um, eu mato a questão. Então ele não quer que aconteça isso. Por isso ele repete a correta várias vezes, para que não aconteça isso. Então vamos lá, ó. Na primeira aí, organização, eu não matei nada. 2, 4, 2, 4. Depois, sentido sinestésico. Seria o quê? Noção de corpo, estrutura espaço-temporal, tonicidade, coordenação global. Eu fiquei na dúvida. E aí eu fui para a próxima.
Paratonia. Aí eu matei, né? Paratonia. Tônus. Tônus muscular. Tonicidade. 3. E aí, olhando na alternativa, só tem a letra C. E acabou. Não tem outra. É a letra C. Então já matou a questão. Letra C. 2, 1, 3, 4. Então, organização fica sendo estrutura espaço-temporal. Sentido sinestésico fica sendo noção de corpo, que faz sentido, né? Porque, ó, sentido é no sentido de você sentir, percepção, senso. E sinestésico, movimento, ou seja, sentir movimento. Então, noção de corpo. Paratonia, lógico, né? Tonicidade. E dissociação, coordenação global. Beleza? Então, 36 aí eu matei pela palavra paratonia. Tá vendo como às vezes, mesmo sem você saber a questão, não é para se desesperar, é ter calma e ler e raciocinar. E você mata a questão. Então, 36, ok, vamos para a próxima. 37. De acordo com a abordagem desenvolvimentista, que eu também trabalhei no meu curso, deve-se, letra A, estimular o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e afetivo dos alunos? Não. Desenvolvimentista é desenvolvimento motor. Ponto. B. Deve desenvolver a criticidade? De forma alguma. Letra C. Proporcionar a aquisição das habilidades motoras dos alunos? São elas locomotoras, manipulativas e dissociativas? Achei um pouquinho maldosa essa alternativa, mas está incorreta. Porque não são locomotoras, manipulativas e dissociativas. São locomotoras, manipulativas e de estabilização. Então ele trocou só uma palavra ali para você errar. E a D, que não pareceu tão legal, mas é a correta. Ter o movimento como meio e fim nas aulas de educação física. Você pode, às vezes, ler essa alternativa e dizer, não, a educação física não é isso. Mas a abordagem desenvolvimentista era isso. Porque ela usava o movimento como meio, ou seja, o conteúdo era o movimento. E qual era a finalidade? Aprender o movimento. Então, é o movimento como meio e fim nas aulas. 37, letra D. Próxima. 38, vamos lá. A abordagem da saúde renovada apresenta uma nova roupagem para o tema saúde nas escolas de educação física, distanciando-se da interpretação que ocorria no período higienista. Uma importante característica dessa abordagem é, também expliquei isso nas minhas aulas, lá no período higienista era trabalhado a saúde. Já na nova concepção da saúde renovada, também é trabalhada a saúde, porém, ambas com perspectivas diferentes. Então, letra A, uma importante característica dessa abordagem é, letra A inclusão em seus conteúdos de temas como sedentarismo, obesidade, corpolatria e controle da composição corporal. Corretíssimo, beleza? Problemas esses que não existiam ali na época da abordagem higienista, né? Na abordagem higienista era justamente o oposto, as pessoas eram desnutridas. Já na atual concepção, a obesidade é um problema de saúde pública. Então, letra A, corretíssimo. Vamos ler as outras. B. A utilização do esporte como conteúdo para o ensino da saúde? Assim, é um pouquinho complicada, né? Acho que a UES apelou um pouquinho aí de considerar essa como incorreta, porque o esporte pode muito bem ser trabalhado na abordagem da saúde renovada, nada impede. Só que, pensando bem, realmente não tem como você marcar essa aí, porque apesar do esporte poder ser trabalhado na abordagem de saúde renovada, o enunciado diz o seguinte, ó, uma importante característica dessa abordagem. Então, a utilização do esporte, apesar de ser possível, não é uma importante característica dessa abordagem. Tá vendo como é importante você ler com atenção? Beleza, então letra B não tem como ser. Letra C. Sua inserção de forma prioritária nas séries iniciais de ensino fundamental? Não. Eu falei lá no meu curso que é mais voltada para ensino médio e fundamental séries finais. D. A visão individualista de saúde, onde o próprio aluno é responsável pela sua condição? Não. Inclusive, isso aqui foi um tema cobrado no vestibular da UES, que a questão da saúde não é um problema individual, é um problema de saúde coletiva. Eu botei no meu último vídeo aí
porque eu também estou gravando vídeo resolvendo questões do vestibular da UES, porque o vestibular da UES cobra educação física. Uma das questões foi sobre isso. A saúde é um problema de saúde coletiva, é um problema coletivo, de sociedade, problema social, não um problema individual. Então, letra A. Ok, vamos para a próxima. 39. Darido tece críticas e sugestões de acordo com o pensamento da autora. É incorreto afirmar que... Eita, essa questão aqui foi maldosa. Vamos lá, é incorreto. Questão bem bolada, bem embolada, não bem bolada, bem embolada, mas que eu respirei fundo, li com calma, procurando um erro e acabei achando. Então vamos lá. Letra A. A principal desvantagem da abordagem psicomotora é que ocorreu um abandono do que era específico na educação física, como se os conhecimentos em esporte, dança, ginástica e jogos fossem inapropriados aos alunos. Aí eu parei, pensei, e aí, será que é essa? A incorreta? Bom, não sei, né? Vamos para a próxima, porque é uma questão assim complicada, porque ela está perguntando para mim as críticas que Darido fez. Então é um pouquinho complicado, né? Mas vamos com calma. Vamos lá, letra B. Os professores da disciplina se ressentem de elementos para trabalharem com a abordagem crítica superadora na prática ou concreta. Para a autora, o termo cultura corporal não deve ser aceito, pois remete somente à dimensão procedimental, valorizando apenas saber fazer. Pelo amor de Deus, né? Tá claro que tá errado essa aqui. Quando eu li essa aqui, eu digo, pronto, eu achando que a questão ia ser difícil. Às vezes é isso, às vezes você pega uma questão e diz, essa questão é difícil. Mas é só para te enganar. Quando vai ver, a questão é fácil, dada de graça. Dizer que Darido, Soraya Cristina Darido, disse que o termo cultura corporal não pode ser aceito, porque valoriza apenas saber fazer, pelo amor de Deus, né? Matou a questão. Letra B de bola tá incorreta. Não precisava nem ler as outras. Mas vamos ler, só para ler aqui. Fica faltando na abordagem dos jogos cooperativos uma análise mais detalhada das finalidades da educação e o papel da cooperação na formação do cidadão emancipado. Beleza? D. Falta a abordagem da saúde renovada, reconhecer os limites da dimensão da saúde como uma das finalidades exclusivas da educação física. Também falta uma discussão mais elaborada sobre os significados de educação para a saúde e promoção da saúde. Eita, essa bichinha acha bom criticar, né? Mas vamos lá, Darido é Darido, ela pode criticar. Vamos para a próxima. 40. Eu vou já terminar esse vídeo para não ficar muito comprido, não se preocupe não. Aí em outro vídeo a gente continua resolvendo essa prova. 40. A abordagem sistêmica é uma das muitas propostas que emergiram nos anos 1980 e 1990, no campo da educação física escolar. No que diz respeito a essa abordagem, assinala a afirmação falsa. Letra A. Notam-se influências de estudos na área da sociologia, da filosofia e, em menor grau, da psicologia. Tá correto. Letra B. O autor Mauro Betti trabalha com conceitos de hierarquia, tendências autoafirmativas e autointegrativas. Ok também. Letra C. Mauro Betti entende que a educação física é um sistema fechado, pois sofre influências da sociedade como um todo, ao mesmo tempo em que influencia. Outra questão daquelas, você pensa que vai ser difícil, quando olha, é a questão mais fácil do mundo. O que é um sistema fechado e o que é um sistema aberto? Isso aqui independe de educação física, isso aqui vale para qualquer coisa que estiver estudando no mundo. É um conceito. O sistema fechado é um sistema que tudo acontece lá dentro, nada sai, nada entra. O sistema aberto é um sistema que as coisas de fora influenciam dentro. Entra e sai. Por exemplo, o nosso corpo é um sistema aberto. Porque o tempo todo está entrando energia no nosso corpo e saindo energia do nosso corpo. Então ele é um sistema aberto. E o que é um sistema? E um exemplo de um sistema fechado? Não existe. Praticamente não existe. Considera-se que o universo é um sistema fechado. Que não existe nada fora do universo para influenciar dentro dele. Então, aí você dizer que a educação física é um sistema fechado porque sofre influência da sociedade, se ela sofre influência da sociedade, ele é um sistema aberto e não fechado. Então, letra C é a falsa. Fácil, fácil, fácil essa questão. Próximo. 41. Ao abordar o tema aptidão física, saúde e qualidade de vida em uma aula, o professor de educação física está correto quando afirma que
Bom, conceitos aqui. Conceito de atividade física, de condicionamento físico, de aptidão física. No meu canal tem um vídeo onde eu explico a diferença de atividade física para exercício físico. E o conceito que ele deu aqui é exatamente o que eu usei no meu vídeo. Beleza? Então vamos lá. A atividade física é qualquer movimento corporal com gasto energético acima dos níveis de repouso? Ok. Deve ser planejado e estruturado com a intenção de alcançar o objetivo de melhora da aptidão física? Não, aí é exercício físico. Beleza? Letra B. A atividade física define-se como qualquer movimento do corpo realizado pelos músculos, que requer energia para acontecer. Ok. Podendo ser apresentado em um contínuo com base na quantidade de energia despendida. Aí já embolou um pouquinho sua cabeça aí. Porque a metade eu sei que está correta. A outra metade, não sei. Bom, está correta. Porque é um conceito aí de um artigo, de um autor chamado Farrey, nome assim. É o conceito que ele deu. Beleza? Ser apresentado em um contínuo com base na quantidade de energia despendida. Ou seja, níveis de atividade física. Uma atividade leve, uma atividade moderada, uma atividade vigorosa, mas não deixa de ser uma atividade física, entendeu? Só que vamos supor que você não sabia disso, né? Então, você viu que a primeira parte está correta aqui, ó. A atividade física define-se como qualquer movimento de corpo realizado pelo músculo que requer energia para acontecer. Está correto. O resto você não sabe. Pode ser apresentado pelo contínuo com base na quantidade, etc. Se você não sabe, coloca uma interrogação e continua lendo. A gente já viu que estava errada. A B a gente não sabe, então coloca uma interrogação. Letra C. Condicionamento físico representaria a habilidade do corpo de adaptar-se às demandas de esforço físico que a atividade precisa para níveis moderados ou vigorosos sem levar a completa exaustão. Bom, esse aí é o conceito de aptidão física e não de condicionamento físico. Condicionamento físico é um processo de buscar a aptidão física. Por exemplo, um programa de exercício físico, você está fazendo um condicionamento físico. É uma ação. A aptidão física é esse conceito da letra C. É a capacidade de suportar ali níveis moderados ou vigorosos sem a completa exaustão. Isso é a aptidão física. Então, a letra C também está incorreta. A gente sabe que está incorreta. D. A aptidão física é quando o movimento apresenta uma intencionalidade e possui como propósito a manutenção ou a otimização do condicionamento físico. Aí é o conceito de exercício físico. Então, D também está incorreta. Só sobrou a letra B de bola. Então, a B de bola está correta. Esse é o conceito dado pelo autor lá, Farrey. Beleza? E aí, um ponto interessante é o seguinte. No meu vídeo lá, que eu explico a diferença de atividade física para exercício físico, eu digo justamente isso. Que a atividade física é qualquer movimento. Qualquer movimento é uma atividade física. E aí várias pessoas discordaram, dizendo, não, a atividade física é só um movimento que tem um gasto energético acima do de repouso. Para mim não é. Para mim é qualquer movimento. E veja aí que a UES concordou comigo. Letra B. É qualquer movimento realizado pelos músculos. Beleza? Vamos lá, próxima. 42. A aptidão física relacionada à saúde é formada pelos seguintes componentes. Também um pouquinho embolado aí, mas eu fui por exclusão e acabei acertando. Letra A. A aptidão física ela tem flexibilidade, resistência aeróbia, força e composição corporal. Para mim está tudo ok. Para mim tudo isso faz parte para você ter uma aptidão física. Por exemplo, flexibilidade. Se você é muito encurtado, isso vai diminuir sua aptidão física. Resistência, lógico, né? Lógico que sim. Força, também lógico que sim. Composição corporal, quanto mais gordura você tem, mais isso vai atrapalhar a sua aptidão física. B. Agilidade, velocidade, equilíbrio. Eu excluí essa alternativa por causa de equilíbrio. C. Flexibilidade, velocidade, força e coordenação motora. Também excluí por causa de coordenação motora. D. Agilidade, resistência, equilíbrio. Também excluí por causa de equilíbrio. Então, marquei letra A. E estava correta. Era a letra A. Beleza? Próximo.
Lembrando, eu estou mostrando aqui nesse vídeo como eu resolvi a prova, né? Depois, quando eu for gravar o curso, aí sim eu vou pesquisar bem a fundo as coisas, trazer para você os conceitos bem direitinho, para você aprender mesmo a fundo. Eu estou mostrando aqui para você como eu resolvi. Que isso pode ajudar muito você também a, na hora da prova, conseguir resolver as questões, porque na hora da prova você não vai saber de todos. Beleza? Então vamos lá, próximo. 43. Compreender os músculos, suas capacidades e suas funções é extremamente necessário ao professor de educação física, pois o mesmo desenvolverá aulas práticas com movimentos, assinala a opção em que a capacidade do músculo apresentado está corretamente definida. Letra A. Alongabilidade é a capacidade do músculo de responder a um estímulo elétrico? Não. Alongabilidade é a capacidade de se alongar, né? B. Extensibilidade é a capacidade do músculo de retornar ao comprimento de repouso? Não. Não. Extensibilidade é a capacidade de se estender. C. Elasticidade é a capacidade do músculo de alongar-se além do comprimento de repouso? Não. Elasticidade é a capacidade de ser como se fosse um elástico, de você esticar e ele voltar. Isso é a elasticidade. Letra D. Contratilidade é a capacidade do músculo de encurtar-se quando recebe um estímulo. Isso. Quando ele recebe um estímulo, ele se contrai. Contratilidade. Então, letra D. Beleza? Próxima. 44. O exercício físico pode possibilitar melhoras nas capacidades físicas, o que é importante para a saúde física das pessoas. Atente para o que se afirma a seguir sobre esses temas, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O treinamento de resistência cardiorrespiratória produz um aumento no fluxo de sangue. Ok. Central e periférico. Ok. E uma maior capacidade das fibras musculares de gerar maiores quantidades de energia na forma de adenosina trifosfato. Ok, verdadeiro. Aí você já exclui letra B e letra D. Porque o verdadeiro só tem A e C. Então já fica aí entre A e C. Próximo. O treinamento anaeróbico aumenta a capacidade dos músculos de tolerarem a produção excessiva de lactato pela glicólise. Ok. O aumento do lactato pode levar à fadiga muscular durante exercícios máximos de curta duração. Ok. Conceitos básicos aqui de exercício. Então, verdadeiro, verdadeiro. Letra C. Matou a questão. Vamos continuar lendo só para confirmar, ó, se a próxima vai ser falsa. Se a próxima vai ser falsa aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver se a próxima vai ser falsa. Os exercícios conhecidos como isométricos, realizados com movimento. Falso, né? Isométrico é um exercício sem movimento. Então, falso. Próximo, vamos ver se é verdadeira. O treinamento de alongamento auxilia em uma capacidade física muito importante para nossos movimentos e estímulos muscular, a flexibilidade. Assim, uma boa flexibilidade mantém os níveis adequados de atividade física. Ok. Beleza? Então, verdadeiro. Tranquilo, tranquilo. 44, vamos para a próxima. 45. Estamos quase acabando o vídeo. Calma aí. É puxado, é cansativo, mas você quer passar num concurso, não quer? Então, tem que aguentar. Vamos lá. 45. Refletindo acerca do crescimento e desenvolvimento motor na puberdade, atente para o que se afirma a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso. Beleza. Vamos lá. Nos meninos, o pico de crescimento em estatura ocorre aproximadamente aos 14 anos de idade, com grandes variações individuais, sendo normal sua ocorrência entre os 12 e os 16 anos de idade. Aproximadamente 6 meses após o pico de crescimento em estatura, ocorre o pico de crescimento de massa muscular, diretamente associado à elevação do hormônio de testosterona. Tudo ok. Tudo ok. Isso é o normal, né? A idade da puberdade dos alunos, o crescimento muscular vem depois do crescimento de estatura, etc, etc. Tudo ok. Então a primeira aí, para mim, verdadeira. Verdadeira. Então só ficou aí letra B de bola e letra D de dado. Próximo. Especialmente em situações de esporte competitivo, alguns jovens podem ter desvantagem significativa, enquanto estiverem em estágio de maturação biológica menos adiantado do que seus colegas de mesma faixa etária. Lógico, né? Se o cara tá mais desenvolvido, menos desenvolvido de sua puberdade, de sua maturação, ele vai ter desvantagem em relação aos que já estão mais desenvolvidos. Então, V. Letra B de bola, matou a questão. Mas vamos continuar lendo. Vamos lá. Se a primeira aqui, ó, V, agora falso e falso. Falso. Diferentemente dos meninos, as meninas com maturação biológica precoce apresentam uma vantagem transitória no desempenho esportivo. Falso. Bom, essa questão aqui ela foi um pouquinho complicada para mim, porque as meninas se desenvolvem antes dos meninos.
Então elas têm uma tendência a ter uma vantagem. Na minha cabeça tem. Só que a UES considerou que não tem. Acredito que ela considerou que não tem, porque as meninas, apesar de se desenvolverem mais cedo do que os homens, elas não têm o crescimento muscular que os homens têm, já que elas não têm o nível de testosterona dos homens. Então, apesar de eu ficar um pouquinho na dúvida, mas levando em consideração que as duas primeiras foram verdadeiras, para mim, não teve problema de eu marcar isso como falsa. Então, marquei como falsa. Beleza? E a outra, na prática, os seguintes conceitos devem ser considerados durante a formação esportiva feminina no período pubertário. A velocidade de maturação biológica não é variável. É lógico que é variável, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, falsa aí, tranquilo. Sabendo que a primeira é verdadeira, a outra é verdadeira e a outra é falsa, não tem dúvida. Letra B de bola. VVFF. Beleza? Próxima. 46. Acerca do tema crescimento e desenvolvimento motor, é correto afirmar que, letra A, as funções ontogenéticas no desenvolvimento são oriundas das experiências vividas pelo indivíduo. Eu não sabia. Então, botei uma interrogação e continuei lendo a questão. Vamos lá. Letra B. Hiperplasia é um fato procedente do meio ambiente que pode induzir ou transformar o surgimento de certas características do desenvolvimento. Um fato procedente do meio ambiente? Não. É um fato interno do seu corpo. O que é hiperplasia? É o surgimento de novas células. Por exemplo, quando surgem novas fibras musculares no músculo. Hiperplasia. É um fato procedente do meio ambiente? Não. É um fato interno do seu corpo. É de acordo com exigências internas. Então, falsa. C. Desenvolvimento é o andamento, a sequência e o processo em direção ao estado biológico maduro? Não. Esse é o conceito de maturação. Beleza? D. Maturação é um processo que começa na concepção e cessa apenas com a morte? Não. Esse é o conceito de desenvolvimento. Então, só sobrou letra A. As funções ontogenéticas. Que é justamente isso. A ontogenia, ontogênese, que eu fui pesquisar depois, né? Porque quando eu resolvi a questão eu não sabia. É isso, é tudo que acontece na vida do indivíduo, desde a concepção até a morte. Tanto na parte genética como nas experiências vividas. Então, por isso a letra I, as funções ontogenéticas de desenvolvimento são oriundas das experiências vividas pelo indivíduo. Beleza? Então vamos lá. Última questão desse vídeo, para não ficar tão comprido, né? Depois a gente vou gravar o resto da prova. Então vamos para a 47 agora, que é a última. Mas antes de eu terminar, deixa eu já falar, né? Se você está gostando do vídeo, se você está se preparando para concurso, se eu estou lhe ajudando, me ajude também. Curta o vídeo, compartilhe, comente. Assim você ajuda o canal a crescer. Para que eu continue gravando vídeo, continue postando conteúdo aqui de graça. Porque eu vou gravar um curso para vender, mas eu também posto conteúdo de graça aqui, muito conteúdo de graça. E o curso que eu vou vender não vai ser caro não, vai ser baratinho, vai valer muito a pena você comprar, viu? Mas curte aí o vídeo, comenta e compartilha com os amigos para ajudar o canal. Vamos lá, 47. No que diz respeito ao processo de aprendizagem de esportes coletivos, é correto afirmar que... Vamos lá. Questão grande, mas você tem que ter calma, ler com calma e procurar o erro. Beleza? Vamos lá. O princípio global funcional, centrado na aprendizagem técnica de modo desvinculado da tática, já está errado aí, né? Mas vamos continuar. Prioriza o ensino de elementos técnicos das modalidades com base na repetição e automatização de movimentos considerados ideais. Não. Esse aí não é o treinamento global. O treinamento global é um treinamento mais, como o próprio nome diz, geral. É treinar através de jogos, através de situações de jogo, situações problema, diferente de você fazer um treino mais específico, que é aqueles famosos educativos, né? Treinar chute, treinar drible, treinar o passe. Ali não é o método global. O método global é o oposto dessa letra A. Beleza? B. No método situacional, com processos cognitivos, o aprendiz deve buscar a inter-relação entre as capacidades técnicas, táticas e cognitivas para solucionar as situações problema. Baseia-se em ações próprias do jogo formal, desenvolvidas de forma reduzida como 1-1, 2-1, 3-2, etc., mantendo os objetivos inerentes ao jogo formal.
não achei um erro na questão, então eu continuei lendo. Vamos para a próxima. Letra C. A abordagem situacional considera a compreensão da lógica do jogo pelo aprendiz, de forma a ampliar sua capacidade de assimilação e associação com os demais jogos esportivos coletivos, a partir da transferência de práticas possíveis entre esses. Eu também não consegui identificar um erro nessa alternativa. Li, reli, não consegui identificar. Então eu passei para a letra D. Até agora, a letra A eu vi que estava errada. B, coloquei uma interrogação. C, coloquei uma interrogação. Letra D, vamos ler. O princípio metodológico analítico-sintético centrado em jogos surge com o propósito de promover uma mudança nos paradigmas do ensino de jogos esportivos coletivos. Esse princípio se apoia em um processo de ensino-aprendizagem e treinamento que não se restrinja ao domínio completo dos elementos técnicos, mas que desenvolva a inteligência dos aprendizes para resolver tarefas cognitivas e motoras. Não, o método analítico sintético é aquele que eu falei, de fazer os educativos, fazer o treino de chute, fazer o treino de passe. Então não é a letra D. Eu fiquei aí entre B e C. E aí eu fui para a lógica, né? Método situacional. Seria o quê? Situações. Situações, problema. Letra B de bola. Foi o que eu marquei e acertei. Então o que eu queria mostrar para você é justamente isso. Você não vai saber tudo na prova. Você não vai saber cada questão, saber logo, essa aqui é a correta. Você não vai saber. Mas você vai usar os seus conhecimentos prévios, pegar a prova, ler com calma, raciocinar e chegar à conclusão. Até porque, gente, a banca nunca vai repetir questão. Ela não quer que você chegue na hora lá sabendo tudo. Ela vai sempre procurar um jeito de complicar. Cada prova ela vai procurar um jeito de fazer com que as pessoas errem. Um jeito de complicar. Então não adianta você decorar conteúdo. O que você vai ter que fazer é aprender o conteúdo e na hora conseguir aplicar o seu conhecimento para resolver a questão. Você não vai decorar, chegar na hora e acertar. Claro, uma questão ou outra você vai fazer isso. Mas para passar no concurso, você não pode acertar uma questão ou outra. Você tem que acertar várias. Aqui a gente resolveu hoje 17 questões. Dessas 17, eu errei 3. Então acertei 14. E eu estou aqui já há um tempo sem estudar, né? Então, se eu estivesse estudando mesmo, me preparando, talvez eu tivesse acertado mais. Mas é isso, é você usar o conhecimento que você já tem e conseguir aplicar o conhecimento para resolver a questão, beleza? E é isso que eu vou ensinar no meu curso quando eu for gravar. Já vai aí se preparando e você vai passar nesse concurso, beleza? Então até a próxima, valeu!